Bom dia, meus queridos amigos, irmãos do Café com Fé e Confissão. Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus, não é verdade? Maravilha! Esse primeiro dia da semana, teremos um culto às 19 horas poderoso, ministrando sobre a graça de Deus. Eu vou estar ministrando, tanto online quanto presencial, com toda a estrutura. Lembrando que tivemos um culto maravilhoso ontem das rainhas, né, as mulheres, a Rô ministrando para as mulheres, a Rô Cavaleiro abrindo o culto, louvor lá com a Bia, com a Carol, com as duas Júlias que nós temos também, né, com a mídia funcionando, espetacular, coisa tremenda, né? Esses dias a nossa igreja tem promovido coisas da graça tremendamente. Tomando um café com fé e confissão. Você pode encomendar essas canecas, né, através do Café com Fé e Confissão, Pastor Bento que produz essa caneca. O boné também você pode, né, encomendar e nós podemos mandar o kit para você se você quiser. Café com Fé e Confissão. Aleluia. Então você deve desejar o favor merecido de Deus, não o favoritismo de pessoas. A graça te leva a receber de Deus e não de pessoas. Amém? Às vezes queremos o favor de pessoas, né? O favoritismo de pessoas e não o favor de Deus. Então, o nosso texto hoje é Atos 7, capítulo 9 e 10. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Você não precisa depender do favoritismo para manter oportunidades abertas para si mesmo, quando tem o favor, a graça de Deus. É importante que você reconheça a diferença significativa entre o favor imerecido de Deus e o favoritismo das pessoas. O favor imerecido de Deus baseia-se inteiramente na obra consumada da cruz do Calvário, o mérito de Jesus. E nós recebemos por intermédio da sua obra consumada da cruz através da fé na graça. Não fizemos nada para merecer o seu favor. Ele é completamente merecido. O favoritismo, porém, cheira o esforço próprio, os próprios pensamentos e suas próprias decisões. As pessoas que dependem do favoritismo para terem uma promoção precisam recorrer à bajulação, à política, a táticas de manipulação, calúnias maldosas e todo tipo de concessão apenas para conseguir o que querem. Elas evitam todos os seus esforços para abrir portas para si mesmo e nesse processo elas se perdem. Deus tem um caminho maior e melhor para mim e para você. Ver seus preciosos filhos e os nossos preciosos filhos se rebaixarem como bajuladores apenas para avançarem na vida fere o coração de Deus. Se uma porta se fecha, que assim seja. Acredite com plena confiança que Deus tem um caminho melhor para você. Acredite com plena confiança que Deus tem um caminho melhor para você. Você não precisa de depender de favoritismo para manter oportunidades abertas para si mesmo, quando tem o favor imerecido de Deus, a graça trabalhando para você. Era assim que José agia. Ele dependia do Senhor para o seu sucesso e não do favoritismo, que teria feito com que ele fizesse concessões no que dizia respeito às suas convicções. Quando a mulher de Potifar ficou tentando seduzir, aleluia, as suas convicções, aleluia, quando a mulher de Potifar ficou tentando seduzir José e as suas convicções a dormir com ela, José permaneceu firme no fundamento do favor imerecido de Deus. Por falar nisso, creio que José enfrentou uma tentação real. Não se esqueça de que Potifar era um oficial de alto escalão e o capitão da guarda, e um homem de posição de influência e riqueza. Como um homem do mundo não teria se casado com uma mulher feia, por conta da sua beleza interior, e certamente a teria casado com alguém que aparecesse
uma pessoa maravilhosa. Ele teria definitivamente escolhido uma mulher jovem e bela para ser sua esposa. E ela provavelmente era uma das mulheres mais bonitas daquela nação, daquela terra. Assim, não há dúvidas de que ela foi uma tentação real para José. E foi por isso que ele precisou fugir. Aquela mulher não tentou José apenas uma vez. A Bíblia nos diz que, falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela. Gênesis 39, 10. Mas José recusou-se, dizendo, Potifar não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis capítulo 39, 9. A partir destas palavras, está claro que José sabia que era a fonte do seu sucesso, favor e bênção. Então, a partir desse momento, José sabia que não era por favoritismo, mas sim que era pela graça, pelo favor de Deus. Ele não viu o fato de ceder os apelos da mulher de Potifar como uma grande maldade. Ele via que era um pecado contra Potifar e Deus. Aleluia. Sabe, queridos, saber quando Deus é a nossa fonte, nós não dependemos de favoritismo, nem de ceder, nem de bajular homens. Sabia também que não havia sido Potifar que o haveria promovido de posição de escravo, subalterno a supervisor de todos os bens de Potifar, e havia sido sim o Senhor. Do mesmo modo na sua vida e na minha vida. Saiba e alegre-se, porque o Senhor é a fonte da sua bênção, é a fonte da sua vida, é a fonte da sua provisão, é a fonte do seu sucesso. Você não precisa recorrer à tentativa de ganhar o favor de pessoas importantes. É o favor do Senhor sobre você que prepara para o conhecimento e reconhecimento de promoção e crescimento. Aleluia. Que maravilha. Então, nós não devemos, trocar o favor imerecido de Deus pelo favoritismo das pessoas. Nós devemos saber que Deus é a nossa fonte. Mesmo que as tentações venham, as propostas venham, fique com a graça, porque a graça te promove na hora certa, no tempo certo, para o lugar certo. Pai, eu oro hoje, em nome de Jesus, te agradecendo, porque tu és por mim e pelos meus irmãos, e não contra nós. Tu está interessado no meu sucesso e no sucesso de todos os meus irmãos. E porque o teu favor imerecido está sobre nós, aleluia, não precisamos recorrer à bajulação, à calúnia e nem qualquer tipo de concessão apenas para ter êxito em nossas vidas. Hoje descansamos no teu amor e nos teus bônus e nos teus bons planos para todos aqueles que creem que o Senhor é a fonte do nosso sucesso. Aleluia, Pai. Obrigado. Que cada um de nós entendamos que não precisamos bajular e nem fazer coisas erradas, e sim depender da tua graça. Somente o Senhor Deus é a fonte do nosso sucesso, favor e bênção. Eu quero repetir isso de novo, meu irmão. Somente o nosso Deus é a fonte do nosso sucesso, do favor e da bênção para nós, em nome de Jesus. Pisa na cabeça do diabo, esmaga bem ele, porque ele quer te enganar, ele quer que você seja um bajulador, um paparicador, um babão. Ele quer que você seja isso, mas sabe que você tem que falar para ele, a minha fonte é o Senhor. É ele somente a fonte do meu sucesso e do favor e das bênçãos para mim. Sabe, queridos, dependa da graça. A graça te promove para o lugar certo, na hora certa e no momento certo, porque a graça nunca vai te rebaixar, a graça sempre vai te levantar. Um bom dia, Pastor Beto Fernandes que te ama, no nome de Jesus, amém. Nos vemos no culto à noite.